Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão ver e ouvir, este vídeo, tá bom? Eu vou a palavra aqui, o texto é meio longo um pouco, tira mais a essência do texto. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Perdão. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, fora preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no meio santo de Deus estavas. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras alfogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras alfogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhassem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Amém? Aqui o texto nos fala de Satanás, do diabo, do Satã. Ele era um querubim da guarda de Deus. Aqui a palavra está comparando ele no comércio, porque quando ele estava com Deus, era um querubim da guarda de Deus. Olha, ele é um querubim da guarda de Deus, Satanás. Era um anjo o mais formoso que tinha dos anjos no céu. E ele andava por toda a terra. E ele começou a ver o comércio das pedras, o comércio das joias, o comércio de tanta coisa. E ele foi se achando mais orgulhoso, né? E soberbo, e prepotente, e arrogante, que aconteceu com ele. A prepotência, a arrogância, o orgulho e a soberba derrubam qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se ele estiver de pé, ele vai ao chão. Não é só o diabo, não. O diabo é um exemplo disso. Eu estou pregando esse texto para falar para as pessoas verem o que o diabo era. Um querubim da guarda de Deus se tornou em cinzas, se tornou ninguém. E ele era um querubim da guarda de Deus. E
ele foi se ensoberbecendo, achando que querendo se igualar a Deus e querer tomar o poder. Ele queria tomar o poder, né? Lógico, Deus já viu e aquilo tudo, porque Deus ele é onisciente, ele estava vendo o que ele estava fazendo. E como não bastasse, ele ainda ludibriou a terça parte dos anjos, que hoje são demônios, né? Caídos, anjos caídos. Então, ele diz a palavra aqui, diz assim a palavra: estivesse no jardim do Éden. Ele passeava por toda parte, né? Ele estava no jardim do Éden, em toda parte. Estivesse no jardim de Deus, do Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. E em ti te fazia os teus tambores, ele fazia o instrumento dele lá, e os teus pífaros no dia em que foste criado, fora preparados. Tu, ó querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, Deus falou para ele, eu te estabeleci no monte santo de Deus, e ali estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas. Ele andava só no meio das coisas que eram de muita riqueza, né? As pedras, o ouro, era tudo. Ele se folgava de tudo aquilo, quer dizer, ele usufruía de tudo aquilo. Como não bastasse, ele queria tudo para ele, o céu, tudo, né? Foi onde ele foi lançado da terra. Ele se tornou cinza perante os reis da terra, os governantes da terra. Quando fala aqui que ele fazia o seu comércio, porque ele, sendo um anjo, ele poderia se transformar num anjo como num homem e fazer as negociações dele. Mas Deus foi vendo tudo aquilo que já estava errado. Ele deixou o estado original, que era um querubim da guarda de Deus, e passeava, porque ele era um anjo e passeava. Os anjos passeiam, né? E aí o que aconteceu? Se elevou a soberba, orgulho, a prepotência no coração dele. E diz assim a palavra: tu eras o querubim ungido para cobrir. Aqui já li. Eras perfeito em ti, não na multiplicação do teu comércio. Ele fazia comércio. O teu interior de violência, e pecastes, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou, aí que diz a palavra, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O diabo era um dos anjos, era um querubim da guarda de Deus, um dos mais lindos que tinha dos anjos, era o diabo. E ele ficou orgulhoso por ser um dos mais bonitos que tinha, né? E ele era um anjo muito bonito. E olha no que se transformou, né? Se transformou num monstro, né? E diz a palavra: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Ele era muito sábio, ele tinha muita sabedoria, por causa do teu resplendor, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, disse Deus, por terra te lancei, de diante dos reis te pus, para que te olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários, onde ele vivia, né? Eu, pois, fiz sair de ti um fogo. Olha, o fogo que estava como se tivesse o fogo de Deus, né? Ali que estava com ele, era um fogo mesmo, um fogo santo, fogo de Deus, mas que ele se tornou em pecado,
o fogo consumiu ele. Que te consumiu, olha, o fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, povo entre estão espantados de ti, os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornei, e te tornastes e nunca mais subsistirá. O que ele era não é mais, nunca mais vai ser a mesma coisa, não subsistirá mais como um querubim da guarda de Deus, um anjo, um dos mais lindos que tinha, e era muito bonito ele, diz a palavra que ele era muito lindo. E olha o que se transformou o diabo. O que quero dizer com isso? Que a pessoa, por mais que ande na presença de Deus, por mais que ele esteja agradando o coração de Deus, na presença de Deus, mas se ele cair por causa do pecado, que aí o diabo pecou, né? Então foi o pecado que derrubou o diabo: a prepotência, a arrogância, a soberba, o orgulho. Essas 4 coisas, 5 aí, derruba o homem. Se isso se encontrar no coração, se a pessoa está servindo a Deus, tudo tranquilo ali, em santidade até, porque nós não somos santos, mas podemos estar sendo santificados pelo sangue de Cordeiro de Jesus. E ele pode estar na presença de Deus, como ele pode, de uma hora para outra, se ele se encontrar no coração dele a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância e demais coisas que é pecado, derrubam ele. Um homem pode estar lá se achando, depois que ele começa a crescer, muitos se acham, né? Eu sou fulano, eu não vou conversar com aquele cara ali, vai lá pelo pastor fulano lá que eu atenda ele, porque eu não vou conversar com esse cara, atende lá ele lá. Se o cara começar com essa soberba, esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância no coração, ele desce ao pó e vira nada. Eu conheci pastor aqui onde eu moro que tinha essas 4 coisas no coração: soberba, orgulho, prepotência e arrogância, e mais coisas, ainda mais errado, né? E um dia, numa reunião, eu falei para ele: olha, pastor, numa reunião não, estava só eu e ele conversando, aí porque eu não falo essas coisas na frente dos outros, assim, quando é particular, né? E falei para ele: ó, pastor, o senhor toma cuidado. Foi resolver um problema lá que tive que resolver, eu, que era do meu filho, e que o obreiro está acusando que ele tinha tirado um pandeiro do meu pé, era músico, pandeiro do meu pé, tinha 2, 3 pandeiros em casa, e nem era ele nem ocupava aqueles pandeiros, aqueles timba, aqueles negócios de percussão. Ele tinha, né? Ele não pegava da igreja, ele levava o dele. E aí eu fui lá resolver, porque tirei do louvor sem merecer, sem dever nada. Aí eu falei para ele: ó, pastor, se o senhor não tirar a arrogância, a prepotência, a soberba, o orgulho do teu coração e coisas erradas que você está praticando aí, ó, você vai descer ao pó, a cinza, vai virar cinza, como o diabo virou cinza, por causa da arrogância, da prepotência, de tudo isso aí. Ei, irmão, não sei o que, eu digo: é isso aí. 3 meses depois ele não é nem pastor mais, até hoje. Deus abateu, não voltou a ser o que era mais, nunca mais. Ele anda pregando nas igrejinhas aí, mas aí ninguém dá nem pelota lá para ele mais, ele não voltou mais a ser o que ele era. Ele era um homem de Deus visto, um homem assim, sabe, tudo requisitado, conhece a palavra. Mas o pecado, a arrogância, a soberba, a prepotência, o orgulho cega a pessoa, cegou o diabo, não é cegar um homem. Nós temos que tomar o máximo de cuidado para não cair nesse engodo do diabo, da prepotência, da arrogância, da soberba, do orgulho e mais coisas erradas, né? Que nem a que ele está fazendo. E tinha um outro pastor, a mesma coisa, e eu era amigo deles. Eu falei: estou te avisando que eu sou teu amigo. E ele já me tinha eu como inimigo, não como amigo. Depois um dia ele veio conversar comigo: realmente você foi meu amigo, queria me avisar. E os que comiam na minha mesa, disseram que era meu amigo, meus amigos me abandonaram.
Eu digo, não, eu nunca te abandonei a tua pessoa porque eu não era teu amigo, sempre fui teu amigo, só queria te avisar. E teve um outro pastor que falei a mesma coisa, ele estava naquela mesma pancada, né? Eu falei, rapaz, pastor, vou te avisar, sai fora dessa história, desse pecado que tu está praticando, porque Deus vai tirar teu ministério. 30 dias depois ele estava com lanchonete vendendo cerveja, tudo que é tipo de bebida, era uma lanchonete. Até hoje não é mais nada. Por quê? Porque Deus fez virar cinza, não voltou mais o que era. O que é o diabo? Virou cinza, não, que diz aqui, ó. E em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ele virou cinza e nunca mais subsistirá. O que ele poderia se voltar a subsistir, a ser o que era, não volta mais. Então, o que eu quero dizer é que nós, como homens de Deus, temos, e aqueles que andam na presença de Deus, tira fora o pecado, a humildade. Jesus era e é o exemplo de humildade. As pessoas falam nas redes sociais, ser um homem humilde, simples. Eu sou um cara simples, sou um cara humilde. Me criei, não que eu não conheça o português correto. Se eu quiser falar o português correto aqui, eu falo o português mais correto que aqueles que andam falando, porque eu conheço o português. Eu tenho faculdade. O problema é que eu gosto de ser simples. Eu quero falar o linguajar simples. Jesus era um homem, podia ser um doutor, né? Mais que um doutor, mas ele falava num linguajar que era o hebraico mais simples que tinha, que era o koiné. O hebraico koiné era o mais simples que existia na época, e até hoje eu acho que é ainda. O hebraico koiné, que era simples. Não que eu não conheça, não que Jesus não conhecia a palavra mais afinada dentro do hebraico. E hoje, não que eu não conheça o português, eu falo português fluentemente. Muita gente está nas internet falando português errado, que eu já tenho visto. Mas eu sou simples, eu sou assim mesmo. Mas eu nem aponto o dedo para ninguém, porque quem sou eu para apontar o dedo para os outros? Cada região do Brasil tem uma maneira de falar, isso não pode. Às vezes a pessoa tem a maneira dele falar. Ela fala daquela forma. Às vezes o português não é correto, mas é assim. Eu sou um cara simples. E temos que ser humilde o suficiente e reconhecer que precisamos ser humildes. Não ser soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante e achar que as pessoas, porque não são um pastor ou não são um pregador da palavra como ele é, como uma pessoa é, ele começa a ofender as pessoas, apontar o dedo e ofender as pessoas na frente, às vezes, da igreja inteira. Quando um pastor quer falar com um membro da igreja, tem que chamar lá no escritório e falar com ele, conversar, olha, o que aconteceu ali, o que aconteceu assado, o que aconteceu? Só quero ouvir você, pois traz a outra pessoa que teve ofensa, alguma coisa, e daí conversa os três juntos. E daí acerta, olha, não faz isso mais, não faz aquilo, tá? Não precisa pôr a igreja ficar sabendo como eu ouvi isso. Ouvi muitas vezes até. Então, todas as coisas cooperam para o bem de todos, mas as coisas certas, as coisas corretas. Deus não é um Deus de coisas bagunçadas nem tortas, Ele é ali, é ou não é. Com Deus assim, é ou não é. Ele é justo, é justo. É justiça, é justiça. É amor também. Mas é justiça. Então, gente, o que eu quis dizer com esse texto, você veja o diabo que ele era e o que ele virou hoje. Isso serve de exemplo a muita gente que prega a palavra, mas não cabe a nós, vou apontar o dedo para o fulano lá, aquela igreja lá é grande que o cara está roubando. Quem somos nós para dizer que o cara está roubando? Quem somos nós para apontar o dedo para o outro que está pregando a palavra lá, que tem lá
2, 3, 4, 5 mil pessoas lá dentro da igreja, se não tivesse gente dentro da igreja para ele pastorear, para ele pregar, então ele não era um mau pregador já, porque ele não ia ninguém, ou talvez ele não era de um pregador de multidões, mas se a pessoa estiver fazendo coisa errada, é ele e Deus, não é você e ele. Apontar o dedo e acusar os outros, o diabo faz isso até hoje. O acusador nosso é o diabo. Então, gente, é um exemplo que eu estou dando dentro da palavra, para vocês verem quem era o Satanás e quem é hoje ele é, e nunca mais voltou a ser o que era. Amém? Já passou da hora. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos, pela tua santa palavra, que para nós é uma escola, é um exemplo, papai. E peço a ti que abençoe todas as pessoas em toda a face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, e os que precisarem de salvação sejam salvos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.